Alô, alunos, como vocês estão? Espero que estejam fazendo as atividades, estejam aprendendo, porque é fazendo as atividades que é a fixação e se torna mais fácil você entender e também se torna mais fácil conhecer o coração da banca. Nós estamos trabalhando aí com a banca hoje, IBFC, mas nós temos as outras bancas também, né, IBAD, IDECAP, que nós estamos trabalhando, e você que vai fazer o concurso, né, onde tem aí essas bancas, venha conosco, nós temos as apostilas, atividades, bastante atividade para você treinar, tem o gabarito, né? E entre aí no nosso grupo de WhatsApp, compartilha com outros e também nos segue, né, lá no nosso canal do YouTube, o canal da Heloísa, o canal da Patrícia, que estamos juntas aí. Você pode assistir a aula minha, participar da minha aula, depois vai lá no canal da Patrícia, assiste também a mesma aula e vai haver o que? Uma fixação. Talvez aquilo que você não entendeu bem comigo, você vai entender com ela, então faça isso quantas vezes precisar e vai fazendo as atividades. Dúvidas, coloque lá no nosso canal que nós vamos estar respondendo e participe aí conosco, que é um prazer, uma alegria para nós, tá bom? Então nós temos aqui a primeira questão, tá falando aqui, ó, na realidade. Deixa eu colocar aqui de pegar tá aqui na borracha, mas eu quero pegar essa daqui, isto. Na realidade, cumpre papel coesivo e é empregado, né? Essa expressão equivale semanticamente. Então, a expressão é essa aqui, ó, na realidade. Está falando que cumpre o papel coesivo. Coesivo é de coesão, coesivo é o que? São os elementos que ligam. É o elemento que liga a palavra, é o elemento que liga as orações. São elementos coesivos que eles trazem o sentido, né? A semântica, o sentido. Então, por isso que eu faço um texto, quando eu estou escrevendo, produzindo, eu tenho que saber qual o elemento coesivo que eu vou usar para ter sentido, para não ter uma controvérsia, para não ter um outro sentido daquele que eu queria, que eu preciso colocar. Por isso que às vezes a pessoa fala, esse texto está totalmente errado, porque ele está sem coerência. Os elementos coesivos não estão dando a sequência. Então eu preciso saber disso. Esse aqui, ó, na realidade, cumpre o papel coesivo, né? Então nós temos aqui o sentido. O que que é, né? Na realidade, dá ideia de quê? Dá ideia de uma confirmação. Quando ele fala que, ó, na realidade, o que tenho feito, ó, ele está assim dando uma confirmação quando ele fala na realidade, entendeu? Então, só que nós temos aqui as conjunções. No entanto, é um elemento coesivo. Esse elemento coesivo, opa, esse elemento coesivo, quando eu uso ele, é para dar uma oposição. É para dar uma oposição quando eu uso ele, entendeu? Aqui, ó, por enquanto, dá ideia de quê? Por enquanto, dá ideia de quê? De tempo. Tá vendo? Olha, dá ideia de tempo. Dá ideia de tempo. De fato, olha, de fato, na realidade, tá vendo? Isso aqui dá o quê? Uma afirmação. Uma afirmação. Às vezes, olha, dá uma ideia de tempo aqui também. Tá vendo? Então, temos uma locução aqui, olha. Às vezes nós temos uma locução. Que ideia também de quê? De tempo, a relação de tempo nós temos aqui. Vou colocar aqui relação de tempo. Uma relação de tempo. Ainda assim, contraste, uma oposição, dá uma adversidade nisso aí, uma oposição. Ainda assim, vamos colocar aqui uma relação de oposição, né?
uma relação de oposição nisso aqui. Olha. Então, o que está dizendo aqui? Ele está querendo que, na realidade, o papel coesivo, ele está falando, essa expressão equivale, ó, que é uma equivalência. Da mesma que de cima, na realidade, de fato. Então, o que eu tenho aqui, olha, de afirmação? Ó, essa aqui, de fato, é uma afirmação isso aqui. E aqui também, na realidade, o que tenho feito é tentar descortinar. Olha, de fato, o que tenho feito, entendeu? Então, este aqui, nós temos a letra C. Vamos ver agora aqui. Vamos à próxima. Vamos fazer aqui a segunda questão. Gente, conjunção, os elementos, os conectores, precisa você estudar, memorizar. Preposição, você precisa saber as preposições, precisa memorizar a, ante, até, após, com, de, desde. As conjunções, os conectivos, você precisa saber, tá? Para ajudar a você na hora que você estiver fazendo. A estrutura verbal. Então, nós temos aqui agora a estrutura verbal destacada em, ó, sabe-se, ó, sabe-se, aqui eu tenho o verbo. Esse verbo aqui, sabe-se que a agricultura de corte e queimada. Olha, sabe-se é o verbo. É o verbo que? O verbo saber. O verbo saber é um verbo de segunda conjugação. E sabe, ele está o quê? Ele está no presente. Sabe-se, está no presente e ele está o quê? No singular. Ele está no presente, está no singular. Só que aqui eu tenho o que aqui, gente? Olha, eu tenho uma sabe-se que agricultura manteria equivalência, ok, equivalência, em relação à voz passiva com o uso de. Quando eu falo voz passiva, eu tenho o verbo auxiliar e o verbo, o quê? No particípio, ado e ido. Não é isto? Eu tenho o verbo auxiliar mais ado e ido. Ó. Então, se eu olho aqui, está no presente, olha, aqui está no presente. O verbo aqui está no presente, está no modo que? Ele está no modo eu sei, tu sabes, ele sabe. Está no modo indicativo. E está na terceira, o quê? Terceira pessoa. Ó, vou colocar aqui, tá? Porque não ficar muito embolado. Ele está aqui, ó. Ele está o quê? Terceira pessoa, o singular. E como eu tenho. Aqui está falando a equivalência para a voz passiva, eu tenho que ter o quê? O verbo mais adoído, de acordo com o verbo. E aqui eu tenho, olha, se está no presente, eu vou olhando aqui. Souberam, olha, está no presente? Eu tenho que olhar isso para me ajudar na hora que estiver fazendo a prova. Está no presente? Não. Pretérito, está no passado. Vão saber ainda, ó, também não está no presente. Vão saber, olha. Se soubessem, olha aqui. Se soubessem, está lá no pretérito, lá está no subjuntivo. Aqui ainda está aqui no indicativo, aqui está no subjuntivo ainda. Então, só por que eu tenho que analisar aqui? Isso aqui, ó. E o verbo que? Sabem que? O quê? É isso? Eu não tenho ado, ido, voz passiva. E outra coisa aqui, ó, sabe-se, eu tiro aqui, ó, o que está falando das orações, o quê? Oração subordinada. Oração subordinada. Aqui eu tenho aqui o quê, ó? Eu posso trocar isso aqui, gente. Sabe-se o quê? Conjunção que eu posso trocar por isso. Ó, isso. Sabe-se isso. Ó. Isso é o quê? De saber? Isso é sabido. Isso é sabido. Eu tenho o verbo auxiliar e tenho o que aqui? Ido. Ó,
Isso é sabido, ó. Voz passiva. Voz passiva, ele quer a voz passiva aqui. Então, é sabido. Isso é sabido. Então, eu venho aqui, olha, ó, verbo auxiliar, verbo aqui no particípio, ó, é sabido. Pronto. Gente, essas aulas nós temos no nosso curso, onde tem passo a passo explicando. Pronto, nós já encontramos aqui a questão. Mas precisa fazer as análises direitinhos, tá vendo? Que você vai chegar na resposta. Vamos ver a próxima, terceira questão. A terceira questão aqui, ó, hein? Pois os homens, olha, tá destacado aqui, ó, pois os homens visitadores percorrem a pé distâncias inacreditáveis. O que está pedindo? Vamos lá, assinale. Ele está pedindo aqui, que esse pincel meu aqui é... Ai, ai. Assinale a alternativa em que esse acento deveria ser empregado. Epa, a preposição destacada não recebe o acento grave. Indicativo de crase. Olha a palavra destacada. Então, nós temos aqui, ó, a pé. Não recebe. Aqui não tem crase. Por que não tem crase? Ó, a palavra pé, a palavra masculina é o pé. Olha aqui, gente, é o pé. Então, aqui é a palavra masculina, aqui não tem aqui a crase. Essa aqui vai ser o quê? Vai ser a preposição, não tem aqui. Não é a palavra feminina. Quando é que eu tenho a crase, que ocorre a crase? Para ocorrer a crase, eu tenho que ter o quê? Olha, colocar aqui. Preposição a, é isto? Mais o artigo a, que é preposição a, mais o a, que é artigo. E um artigo o quê? Artigo feminino. Que aí eu vou ter igual o quê? Ó, o a craseado. Então, para ter, eu tenho que ter o a preposição mais o a artigo, a palavra feminina, para ter o a craseado. Não é o caso aqui. Aqui ele está dizendo, assinale a alternativa em que esse acento, ó, deveria ser empregado. Então, vamos ver. Pintaram o quadro a óleo. Aqui, ó, não tem crase. Ó, óleo, a palavra óleo é o óleo. Tá vendo? Aqui eu tenho o quê? Palavra, porque a palavra também é o quê? Masculina aqui. Então, esse aqui não vai ter crase. Estão dispostos a fazer o evento. Ó, fazer aqui, eu tenho um verbo aqui no infinitivo. Ó, não tem crase. Eu tenho um verbo aqui no infinitivo, não tem crase. Iremos à reunião inaugural. Iremos a, quando se vai alguma... Ó, iremos a algum lugar. A reunião. A palavra reunião, eu falo a reunião. Palavra feminina. A reunião. Ó, esse caso aqui tem crase. Mas vamos ver aqui. Fizeram jus a uma, ó, o a, mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho um artigo aqui, mas só que eu tenho o quê? Um artigo indefinido. Um artigo indefinido. Eu tenho um artigo indefinido. Então, aqui também não vou ter crase aqui, ó. Não tem a crase. Porque crase é o quê? Preposição a mais a, artigo feminino a. Prendem-se a ideias. Epa, olha o a aqui. A palavra ideias. Olha só. Que para ser um artigo aqui, iria concordar com ideias. Estaria o quê? Também no plural. Mas aqui, ó, tá no singular. Isso aqui é o quê? Uma preposição. Preposição tá no singular. Aqui também não teria. Então, o caso aqui nosso, o que tem é o quê? Letra C. Bom, né? Muito bom, gente. Mas vamos aqui continuando. E vamos agora observando. A quarta questão está dizendo: assinale a alternativa em que
conste o objeto. Tá, aqui com esse pincelminho, ô Jesus, olha como ele tá. Objeto direto da estrutura apresentada. Então, vamos ver aqui, observe a estrutura, esta aqui, né? A estrutura adjunta ao texto. A estrutura é essa aqui, ó. Ampliar os horizontes. Tá tudo aqui entre parênteses, tá vendo? Então, vamos ver aqui. Assinale a alternativa em que conste o objeto direto da estrutura apresentada. Então, nós temos aqui, ampliar é verbo. Eu olho o verbo. Então, será que ele está pedindo o objeto direto? Para eu ter objeto direto, eu preciso o quê? Localizar o verbo e vou fazer o quê? As perguntas. Se eu tenho objeto direto, o complemento, ele é o quê? Sem preposição. Objeto direto não tem preposição. É verbo sem, né? O complemento sem preposição. Objeto indireto, se for objeto indireto, eu vou localizar o verbo e vou ver o complemento e vai ser o quê? O objeto indireto. Se precisar de preposição. Então, esse aqui, ó, tem preposição. Gente, quando eu quero encontrar, quando eu estou olhando objeto direto, objeto indireto, isso aí é o quê? É análise sintática. Análise sintática. Quando eu estou olhando substantivo, adjetivo, numeral, verbo, eu estou olhando o quê? A morfologia, a classe gramatical. E quando eu quero encontrar, então está pedindo aqui a estrutura apresentada, que é objeto direto. Ampliar aqui é verbo. Eu faço a pergunta para encontrar o complemento verbal, eu faço depois do verbo. Ó, quem amplia, amplia alguma coisa. Amplia o quê? A pergunta é essa. Amplia o quê? Ó, fiz a pergunta. Amplia o quê? Os horizontes. E a pergunta aqui, olha, ao verbo, tá vendo? Não tem preposição, é sem preposição. E vem a resposta. Amplia o quê? Os horizontes. Então, você para encontrar o objeto direto, olha, será esse aqui, os horizontes. Por quê? Olha aqui, vamos analisar. Você olhando esse aqui tem, ó, do emprego. Você já viu? Aqui, objeto direto tem a preposição. Aqui tem preposição. O do é preposição, é o quê? Olha, é o de mais o, que é igual a do, preposição. Então, não vai ser objeto direto. Olha aqui também o C, de secretário, olha, preposição também. Então, esse aqui, olha, eu vou tirar fora, eu vou tirando fora, ó, tem preposição, ó. Ampliar o que é verbo? Está lá, ampliar é verbo, ele está pedindo complemento verbal, objeto, né, direto. E dentro o que é a locução? Locução adverbial aqui, né? Então não está fora. Dentro, fora, olha, locução adverbial. Então o que eu tenho aqui? O objeto direto que pediu. Ó, objeto direto. Letra A, os horizontes. Certo? E vamos continuar aqui a próxima questão. Se quer o curso completo, nós estamos aí, um custo para que você consiga entrar e faça. E como você entrando no nosso curso para concurso, você tem a mentoria. Nós colocamos ali a atividade, marcamos o dia, temos tempo para você fazer, damos ali um tempo para você fazer, depois nós vamos fazer, corrigir juntos. E ali juntas, né, tanto eu quanto a Patrícia, e nós vamos tirar as suas dúvidas. Bacana, não é, gente? Bacana. Então vamos.
Observe a mudança de classe gramatical. Olha, classe gramatical, né? Quando eu falo em classe gramatical, eu falo o quê? Eu falo das classes gramaticais que na língua portuguesa nós temos 10. Nós temos 10 classes gramaticais. Então, eu não vou colocar todas aqui, mas só para você lembrar, quando você fala sobre substantivo, quando você fala sobre adjetivo, quando você fala sobre artigo, quando você fala sobre numeral, quando você fala sobre preposição, ó, são as classes gramaticais, né? E outras que nós temos. São 10 classes gramaticais. E estão aqui, ó, morfologia. Então, isso aqui é o que? É morfologia, classe gramatical. Agora, quando ele fala na sintaxe, quando ele fala em sintaxe, deixa eu colocar aqui para você. Quando fala em sintaxe, gente, tem essa diferença, tá? A sintaxe, ele está falando sobre o quê? Sobre o sujeito. Quando ele está falando sobre a sintaxe, ele está falando aqui, ó, sobre objeto direto. Ele está falando sobre objeto indireto. E assim, é a função que a palavra exerce. Vou colocar aqui, né, função, mas isso vai ficar apertado aqui. Função. Sintaxe é função. Classe gramatical é a classe, né, da morfologia, da forma. Então vamos aqui. Ele falou que está mudando, né? Substantivo, ó, análise, análise. Ele falou substantivo, análise. E muda aqui, ele tirou o acento, olha, ficou analise. Ó, analise, verbo. Então vamos ver aqui, ao retirar o acento da palavra substantivo, ela se torna um verbo, exceto em, quer dizer, menos em. Então vamos ver aqui, crítica, eu coloco o quê? Crítica vai ser o quê? Criticar. Criticar é verbo, e é um verbo de primeira conjugação, eu termina em A, né? Ó, primeira conjugação. Denúncia vai ser o quê? Denunciar. Tá vendo? Vou colocar mais um aqui, né? Denunciar. Muda a classe gramatical, olha. Tá vendo a importância do acento? Se não coloca, muda até a classe gramatical da palavra. Denúncia, denunciar, né? Médico, medicar. Olha, médico é um nome, é um substantivo, mas quando você fala a palavra o que, olha? Medicar já é uma ação, é um verbo. Tá vendo a diferença? Ó, dúvida, duvidar. Duvidar é verbo, dúvida, ó, tá vendo? Mudou. Agora, possível, possível não tem como você mudar. Possível não tem, exceto essa, todas essas outras palavras, olha, criticar, denunciar, medicar, duvidar, passa a ser verbo. Agora, possível não tem como. Então, exceto, quer dizer, menos essa daqui, que não tem como mudar a classe gramatical. E é o que ele está pedindo aqui, olha, a mudança da classe gramatical, exceto possível. Isso é muito bom. Vamos ver aqui.
A próxima, a sexta questão. Observe a transitividade dos verbos. Transitividade, tá vendo, gente? Olha, eu vou olhar o que na transitividade? Eu vou olhar o que? O verbo, né? O verbo. E vou olhar o que? Objeto indireto. Eu vou olhar objeto direto. Eu vou olhar objeto, olha, objeto direto e indireto. Tá vendo? A transitividade do verbo. Então, está se referindo a isso. Vamos lá. Ninguém, ele está pedindo para observar. Ninguém é chato. Aqui está falando verbo de ligação. E onde está o verbo aqui? Aqui eu tenho que localizar o verbo, gente. Ó, o verbo. É do verbo que? O verbo ser. O verbo ser é um verbo que? Um verbo de ligação. Não é um verbo que vai dar transitividade. Esse aqui é um verbo de ligação. Ele liga, né, o sujeito, né, ao predicativo. Predicativo do sujeito, porque eu tenho que o verbo de ligação. Então, quais são os verbos de ligação que você pode dar exemplo aí, Heloísa? Você tem o verbo ser, ficar, parecer. Olha, são verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer. São verbos de ligação. Você vai ter aqui o que? O predicativo você vai encontrar. Aqui. Então, aqui tá certo, tá? Ó, ninguém é chato. Verbo de ligação, certo? Reagimos de maneira automática. Verbo transitivo direto. Onde eu encontro o verbo aqui, ó? Reagimos. Quem reage, reage a alguma coisa, a algum lugar. Reagimos a quê? Reagimos a quê? Aqui, olha, pede uma preposição. Reagimos a quê? Não é reagimos o quê? Reagimos a quê? A quem? Aqui está dizendo que esse verbo, ele é um verbo transitivo direto. Não, ele está pedindo auxílio da preposição aqui. Ele pede preposição esse verbo. Se ele pede preposição, aqui está errado. E deveria ser que um verbo transitivo indireto, não verbo transitivo direto. Porque precisa da preposição. Reagimos, reage a quê? A quem? Ó, tem preposição. Então, esse aqui está errado. Esse aqui está errado. Vamos olhar os outros. Como se trata de? Ó, o verbo aqui, ó. Trata é do verbo tratar. Quem trata, trata de, ó, alguém ou de alguma coisa. Ó, o de aqui, preposição. Tem preposição? Se tem preposição, vai ser o quê? O verbo transitivo, o quê? Indireto. Então, vamos ver? Verbo transitivo indireto. Ó, tá certo. Tá certo. Então, nós temos certo o primeiro aqui, não é isto? Tá certo. E temos esse aqui que tá certo. Esse está errado. Sentimos frio, calor, medo ou nojo. O verbo transitivo direto. Quem sente, sente alguma coisa. Sente o quê? Sentiu o quê? Tá vendo que não tem preposição? Olha, sentiu o quê? Frio, calor. Então, esse aqui não tem preposição. Sem preposição, ele é verbo transitivo direto. Então, esse aqui tá certo. Vamos ver. De acordo com as frases acima, assinale a alternativa incorreta. Apenas a 1 que é incorreta? Não, a 1 tá correta. Apenas as 2, só 2. As outras todas estão apenas a 3. Correta? Correta. Então, a única que realmente aqui que não está correta é a B. Que não está correta é a 2. Tá vendo? Então, é essa aqui que é a incorreta. De acordo com as frases acima, assinale a alternativa incorreta. Então, é essa aqui. Letra B. Transitividade verbal. E aí vocês, como vocês fizeram aí, acertaram, tiveram entendimento, qualquer dúvida, coloque lá
no nosso canal, que nós vamos ajudar a vocês. Está aqui, assinale a alternativa que apresenta a qual oração a análise sintática pertence. Ó, análise sintática, gente. Quando a gente fala análise sintática, é a sintaxe, é função. Então, vai ser o quê? Sujeito, adjunta de nominal mais núcleo do sujeito. Tá vendo que tá falando isso? Mas modo indicativo, modo do verbo, né? O verbo modo indicativo. Então, o que ele quer aqui? Ó, modo indicativo é o modo certo. O modo indicativo dá certeza, modo certo. Uma ação certa, uma ação positiva. Uma ação positiva, uma ação certa. Você fala, ó, eu trabalho, eu trabalhei, eu trabalho hoje, eu trabalhei, eu estudei. Você dá certeza da ação. Quando você não dá certeza, você deixa dúvida, aí vai ser o subjuntivo. Se eu trabalhasse hoje, ó, você não falou que você trabalhou. Aí é subjuntivo. O imperativo é aquele que manda, que ordena, faz um pedido. Aí é o imperativo. E vamos ver que ele está pedindo que um verbo intransitivo. Então, que esteja no modo indicativo, um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Você fala, ó, o menino chegou. Por exemplo, o verbo chegou. Se falar mais alguma coisa, ó, cheguei. Você fala, o livro caiu. Vamos colocar aqui, ó, o livro caiu, né? O homem chegou. Vou colocar aqui. O homem chegou. Tá vendo? Não precisa falar mais. Ele saiu. Ó, você não precisa. O verbo em si ele já está completo, tem entendimento, tem compreensão. Não é igual você fala assim, ó, a folha caiu. A folha caiu. Você já sabe. Então, o verbo ele está completo em si. Chama-se verbo intransitivo. Então, nós temos que ter isso. O modo indicativo tem que ter certeza da ação, o verbo, né, positiva. O verbo intransitivo, ele é completo em si. E mais uma adjunta adverbial de modo. Quando aqui, ó, é sintaxe. Adjunta adverbial de modo é o quê? É um advérbio. O advérbio, classe gramatical. Qual a função sintática? Adjunta adverbial, que eu tenho de modo, de lugar, de intensidade, de dúvida. Só que aqui ele quer o quê? De modo. Então vamos ver aqui. Essa técnica funciona bem. Opa, ó, vamos lá ver o verbo aqui? Essa técnica funciona. Gente, aqui isso é um verbo, ó, o verbo intransitivo. A técnica funciona. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Mas ele quis dizer que ele queria colocar o quê? Funciona bem. Olha, é o modo que funciona a técnica. Essa técnica funciona bem. Mas se parasse aqui, ó, essa técnica funciona. Mas ele colocou um adjetivo aqui, bem, ó, né? Essa técnica funciona bem. Então aqui eu já tenho a resposta. Eu tenho que e funciona tá o quê? No indicativo, no modo indicativo. Funciona, funciona e funciona. Ela funciona bem, ela o que a técnica funciona bem. Tá vendo? Essa aqui é a correta. É um verbo intransitivo, eu tenho aqui o adjunto adverbial de modo. Mas vamos ver as outras, olha. Reagimos de maneira automática. Reagimos, ó. Quem reage, reage a alguma coisa. Tá vendo? Então precisa do complemento. Ó, pediu esse complemento aqui, ó. Reagiu a quê? Ó, a quem? Pede um complemento. Que só chegar para você e falar, ó, reagimos, você vai perguntar, mas reagiu a quê? Tá vendo? Precisa do complemento. Ó, outro verbo, evitar o contato. Ó, evitar. Aí a pessoa, você chega só a falar evitar, a pessoa fala evitar o quê? Esse verbo precisa do complemento.
Tá vendo? Então, esse aqui, olha, ele vai precisar do complemento. Nosso instinto de sobrevivência. Gente, aqui nem verbo tem, olha. Nosso instinto de sobrevivência, não tem verbo. Eu já iria, cortar isso aqui, Já iria cortar. Porque ele está falando sobre o complemento aqui na análise, o quê? Sintática. Faça uma análise profunda, que eu tenho verbo. Quem faz, faz alguma coisa, faz o quê? Uma análise profunda, faça. E está ainda ordenando, mandando, faça uma análise, precisa do complemento. Faça o quê? Fazer o quê? Tá vendo? Precisa do complemento. Então, esses verbos aqui precisam de complemento. Isso aqui nem tem verbo. Então, eu tenho aqui que o verbo que não precisa de complemento, que ele completa em si, é o funciona, e aqui é a resposta correta. Gente, vamos agora à oitava questão que nós temos aqui. Está falando sobre, vamos ver, assinale a alternativa em que há o uso incorreto do sinal de crase. Crase, opa, vou pegar aqui, esse aqui. Crase é o quê? Onde que eu tenho o a preposição, né? Isso eu colocar aqui, preposição a, mais o a artigo, não é isto? Pronto. Que vai ser igual ao quê? O a craseado. Então, vamos ver preposição a mais o a artigo. Palavra feminina, o a, né, artigo, mas aqui vai dar o resultado acraseado. A chatice se deve a, o acraseado aqui, a instabilidade deve a quê? Deve a quem? A instabilidade, palavra feminina, deve a quem aqui, Então, esse aqui está correto. Tá vendo? Agora, não é à toa, à toa aqui tem crase, só que à toa que é uma locução, né? À toa, às pressas, às vezes, são tudo locução que precisa e vem, né? Acompanhado do sinal de crase. Em referência a salário, aqui eu tenho a craseado, mas a palavra que eu olho aqui, eu tenho que olhar dos lados, Salário é o salário, palavra masculino, não vou colocar crase, aqui tem crase. Então aqui já está errado. Aqui está errado. Mas vamos ver a próxima, que está dizendo aqui. Em clima de comoção, no fim de ano, chegou-se a tecer. A tecer, esse a tecer aqui é verbo. E está no infinitivo. Verbo no infinitivo é que eu não uso crase, então não tem crase. Essa aqui está correta, né? Vou colocar aqui, verbo infinitivo. Verbo infinitivo, não uso crase. Eu não estou nem dando assim, falando sobre as regrinhas, né? Mas, olha, tá vendo? Não tem verbo, tá no infinitivo, não tem crase. Essa aqui tá correta. Tá pedindo o quê? A incorreta. Nós já encontramos ali. Depois, agora, podemos ir às reuniões. Ir a algum lugar. Tem a. As reuniões, as reuniões. Então, tem aqui, nós temos crase também, está correto isso aqui. Tá vendo? Então, a incorreta é a que não foi marcada aqui, porque aqui é o salário e aqui não tem crase. No junção do a, preposição, mais a, o artigo, né? Então, aqui esse a aqui é o quê? Esse a aqui é uma preposição, esse a é a preposição. Eu tenho no canal uma aula sobre crase, né? Patrícia também tem, vão lá, assistam, né? Que vai ajudar muito a vocês. Nós vamos lá, temos as regrinhas, tá bom? E vamos ver aqui, diz esse aqui que está pedindo. Esse aqui eu até deixei uma observação aqui, um OBS para vocês, sobre aqui, tá pedindo para colocar, né, os complementos aqui, na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o isolamento. Aqui tá o próprio, tudo próprio. Então vai ser um desse, vai ser colocado aqui. Deixa eu colocar logo esse pincel, ele tá correndo. Vamos colocar aqui próprio. O isolamento próprio, por meio de ações incompatíveis com a harmonia do grupo.
Qual a segunda palavra? Ó, anexo. O que eu coloquei em anexo aqui para ajudá-lo todas as vezes? Ó, usa-se. Todas as vezes que eu usar em anexo, que vai ser a locução adverbial, ela vai ser o quê? Invariável. Então eu venho em anexo aqui, olha, ó. Essa aqui tá, ó, variável, tem S. Essas duas aqui não tem, essa tem S, essa tem S. Todas as vezes que eu usar em anexo, ela é invariável. Então, essa aqui eu vou fazer o quê? Ó? Eu já vou cortar essa questão, vou cortar essa opção, vou cortar esta opção e vou cortar essa opção. E olha o que eu coloquei aqui também. Atitude. Há alguns casos de mudança de atitude. Esse aqui, sobrou o que aqui para mim? Bastante e bastantes. O que eu faço? Eu substituo por muito. Se for invariável, ó, vai ser o advérbio, vai ser bastante. Se ele for invariável, puder mudar, aí eu vou colocar muitos, aí vai ser plural, vai ser bastantes. Então, se eu uso muito, é invariável. E o advérbio é invariável. Se eu coloco muitos, tem variação, aí vai ser bastantes. Aí vai ser um adjetivo ou outro, mas não um advérbio aqui. Então vamos ver, olha, a atitude é muitos interessantes. Eu falo assim, atitudes muitos interessantes. Não, atitude muito interessante. Então como eu coloco atitude muito interessantes? Eu não falo atitudes muitos interessantes, muitas interessantes. Não é assim. É atitude muito. Eu dei uma intensidade aqui, ó. Atitude muito interessantes para compreendermos. Então eu coloco aqui esse muito. E se eu coloco muito aqui, e vai ser um advérbio, ele vai ser a resposta o quê? Ó, bastante. Porque vai ser é um advérbio e é invariável. Então não vai ser bastantes, vai ser bastante. E a resposta, ó, letra B. Está vendo? Então usa isso aqui. Toda vez que for em anexo, é invariável. Eu já aprendi isso. Está vindo em anexo. É aquilo que foi junto com outra mensagem. Que foi colocado junto com outra mensagem. Então é em anexo. Gente, chegamos agora à última questão, a 10ª questão, e vamos ver aqui o que está pedindo. Seja consciente do espaço pessoal e das decisões de cada um. Seja consciente. Ó, assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. Quando eu falo da sintaxe, eu estou falando da função. Quando eu estou falando da sintaxe, eu estou falando da função. Então vamos ver aqui, seja consciente, né? Ele quer em relação a isso. Então vamos ver aqui. É que eu tenho oração modo imperativo e eu tenho modo subjuntivo. Seja, olha, seja é do verbo ser. Então vamos ver que no modo imperativo, o verbo ser, ele vai ficar no imperativo aqui, vai ser se e sejas, sejamos. O subjuntivo é aquele que deixa dúvida. O imperativo, vou fazer aqui imperativo, ó. O imperativo ele manda de imperador, né? Imperativo manda, é ordem, né? É pedido, pedido, imperativo. E o subjuntivo? Subjuntivo é aquele modo que deixa dúvida. É aquele modo que não dá certeza da ação, subjuntivo. Ele deixa dúvida. E o verbo ser vai ser que eu seja. Vamos dizer aqui, ó. Que eu
seja. Ok, abrindo. Que eu seja. Que tu sejas. Ó. Então vejam aqui. Aqui tá. Se sejas. Epa. Imperativo aqui, se seja. Vou pegar aqui a borracha. Não confunda com o subjuntivo. Aqui, isto. Volta aqui. Se seja. Ó. Se seja no imperativo. Subjuntivo, que eu seja, que tu sejas. O S vem aqui no subjuntivo. No imperativo, se seja. Isto. Sejamos, tá vendo? Podemos depois aqui continuar. Sejamos. Né? Porque o imperativo não tem a primeira pessoa que eu não mando eu mesma. Eita. Então vamos aqui agora continuar. E aqui tá. Sujeito simples. Do espaço pessoal. Sujeito simples com o sujeito com preposição? Não tem sujeito, não tem preposição. Aqui sujeito composto. Ó, preposição também aqui. De mais o, tira. Fora. Tá vendo? Tá errado. Predicado verbo nominal. Eu sei que tem o verbo ser, é verbo de ligação. Ó, que é o verbo ali, seja, que é do verbo ser, não é isso? Vou botar aqui, ó, ser, né? É um verbo de ligação. Verbo de ligação. Eu tenho ele dentro do quê? Eu tenho o predicativo no verbo de ligação, porque eu tenho lá o predicado nominal. Agora, o predicado verbo nominal, eu tenho o verbo de ação, né? E depois, implicitamente, tem o verbo de ligação. Mas aqui não. Então, pode ser o nominal, mas verbo que errado. Então, aqui está errado. É a frase que eu tenho o quê? Seja consciente. Olha, tá o quê? No imperativo. Seja consciente do espaço pessoal. Eu tenho aqui, olha, o imperativo. Seja. Olha como fica aí o subjuntivo. Tá vendo? Então, aqui eu tenho, olha, tá falando seja consciente. Tá no imperativo, não no subjuntivo, mas imperativo. Então, a letra correta aqui. Gente, estudar, permanecer, praticar e ter consciência que depende de você. Depende de você. Tudo nessa vida depende, ó, de mim. Eu mesma, eu própria, preciso fazer. E você tem que ter essa consciência. Que nós estamos aqui dando as mãos. Nós estamos aqui ajudando, caminhando junto. Mas depende de você. Você precisa fazer seu planejamento de estudo. É fácil? Eu sei que não é fácil. Mas eu preciso tirar. Eu trabalho também, eu trabalho ainda. Nós tiramos o tempo para olhar os conteúdos, nós tiramos tempo para fazer nossos anúncios, nós tiramos tempo para ver os conteúdos. Você está sempre aprendendo. Então você precisa tirar um tempo, fazer um planejamento e estudar. Porque vai se tornando mais fácil para você, vai fluindo. Então continue firme aí, nós vamos estar juntos. Agradeço a vocês. Compartilhe nosso canal, né? Se inscreve no nosso canal. Nós agradecemos a vocês. Nós estamos aqui porque vocês estão nos apoiando e queremos também, com o dia, apoiar vocês.